ver a ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. É isso aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Oziel mais uma vez aqui, em mais uma aula de Física. Sou professor das turmas de terceiro ano do SET Ezequiel de Souza Brito e estou representando aqui os professores do terceiro ano, tanto da sede como dos anexos, ok? Nós vamos iniciar agora o nosso estudo do capítulo 7, ok? Geradores e circuitos elétricos. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos estudar. Pois bem, pessoal, vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo, ok? Geradores químicos. Então, pilhas e baterias são geradores elétricos que compõem a classe de geradores químicos, porque são capazes de transformar energia química em energia elétrica. Além disso, também são dispositivos capazes de manter uma diferença de potencial entre dois pontos, entre os pontos em que estão ligados, o polo positivo e o polo negativo. A função básica desses dispositivos é aumentar a energia potencial das cargas que os atravessam e são chamadas fontes de força eletromotrizes, ok? Então, nós temos aí alguns exemplos de pilhas, baterias, tá? Eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, tenho certeza que todo mundo conhece alguma pilha, alguma bateria, certo? Então, pilhas e baterias são geradores elétricos. No caso, eles estão classificados como geradores químicos, devido a esse efeito de transformar energia química em energia elétrica. Lembrando que nós vamos ter os dois polos, certo? O polo positivo e o polo negativo. Então, nas pilhas, você pode identificar aqui o polo positivo como esse polo que tem essa pontinha, certo? Essa cabecinha aqui. E o polo negativo é esse ponto aqui liso, a bundinha da pilha, beleza? Continuando, a pilha também é chamada de célula eletroquímica. É um sistema onde ocorre a reação de oxirredução. Ela é composta por dois eletrodos e um eletrólito, que em conjunto produzem energia elétrica. Se conectarmos duas ou mais pilhas, forma-se uma bateria. O eletrodo é a superfície sólida condutora que possibilita a troca de elétrons, ok? O eletrodo no qual ocorre a oxidação é chamado de ânodo. Representa o polo negativo da pilha. O eletrodo no qual ocorre a redução é o cátodo. E o polo é o polo positivo da pilha, ok? Os elétrons são liberados do ânodo e seguem por um fio condutor até o cátodo, onde ocorre a redução. Assim, o fluxo de elétrons segue de ânodo para cátodo, ok? O eletrólito, ou ponte salina, é uma solução eletrolítica condutora dos elétrons, permitindo a sua circulação no sistema. Então, essa descrição é a descrição mais ou menos de como funciona uma pilha, como funciona um gerador químico, tá? Eu coloquei aqui para vocês mais um gifzinho que mostra mais ou menos como isso acontece. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver como é que é gerado a energia elétrica dentro de geradores químicos. Então, vejam aqui esse esqueminha, tá? Nós temos aqui dois eletrodos, certo? São duas placas metálicas. Nós temos aqui uma placa de zinco, ok? E uma placa de cobre, certo? Estou passando aqui o traço nos símbolos. Então, a placa de zinco, o zinco ele é mais solúvel do que o cobre. Então, o que acontece? O zinco ele despeja mais íons positivos dentro aqui da solução aquosa,
ou da chamada ponte salina, tá certo? Então, o zinco ele perde mais íons positivos. Se ele perde mais íons positivos, ele fica com mais carga negativa. E essa carga negativa são elétrons livres. Nós sabemos que os metais possuem muitos elétrons livres. Bom, se nós fizermos a ligação entre essas duas placas metálicas com um fio, certo? O que vai acontecer? A placa que está com o maior número de elétrons, certo? De elétrons livres, tende a perder esses elétrons, né, para a placa que está com o maior número de elétrons positivos. Lembrando que cargas opostas se atraem. Bom, como os elétrons sairão da placa de zinco para a placa de cobre, vai se estabelecer uma corrente elétrica, beleza? Então, passando a existir uma corrente elétrica, você liga aqui uma lâmpada, ó. Quando essa corrente elétrica passar pela lâmpada, vai ocasionar o acendimento da lâmpada. Então, é assim que funciona a geração de energia elétrica em geradores químicos. Tenho certeza que vocês já devem ter visto esse conteúdo, esse assunto na disciplina de Química, beleza? Continuando, falando um pouco sobre força eletromotriz. Então, o físico italiano Alexandre Volta, no ano de 1796, construiu o gerador elétrico, capaz de produzir cargas elétricas contínuas em um considerável intervalo de tempo. Então, é conhecida a chamada pilha de Volta, tá certo? Foi a primeira pilha a ser inventada, a ser construída, tá? Por aqui. A gente chama de Alexandre Volta, mas o nome dele ele era um italiano, então era Alessandro Volta, tá ok? Foi em homenagem a ele que foi estabelecida a unidade de medida do potencial elétrico volt, veio de Alessandro Volta, ok? Continuando, os geradores químicos, pilhas e baterias, tornaram possível a produção de cargas elétricas contínuas e uniformes, o que levou os físicos a formularem um novo conceito e uma nova grandeza física que pudesse definir tal propriedade, a força eletromotriz. Tá? Vamos continuar. Esse nome, apesar de inadequado, é mantido até os dias de hoje por tradição, uma vez que, quando definiram, os conhecimentos sobre a distinção entre força e energia ainda não eram aprofundados. O que se sabia sobre eletricidade e geradores químicos ainda era insuficiente para criarem um nome mais apropriado. Então, essa energia produzida por esses geradores químicos foi chamado de força eletromotriz. Por quê? Porque se imaginava que esses elétrons necessitavam de uma certa força para se movimentarem. Então, por isso que ficou esse nome força eletromotriz e se manteve até hoje, tá bom? Pode-se definir a força eletromotriz de um gerador como a força que existe em dispositivos, né? Pilhas, baterias, que são capazes de realizar trabalho sobre as cargas elétricas que passam através deles, fazendo estabelecer assim uma voltagem entre os seus terminais. Ou seja, se um gerador realiza trabalho ao transportar uma carga Q entre seus polos, né, negativo para o positivo, a força eletromotriz, também conhecida como Fem, tá, é representada pela seguinte equação matemática. Então, a força eletromotriz, certo, é representada por epsilon, certo? Esse ezinho, uma letra grega chamada epsilon. Então, epsilon igual a T sobre Q, ok? Onde o epsilon é a força eletromotriz, a Fem, o T é o trabalho e o Q é a carga. E a sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o volt, já que nós temos trabalho é joule e carga é coulombs. Nós já sabemos que joules por coulomb é volt. Lembrando, uma homenagem a Alessandro Volta, um inventor da pilha.
Então vamos lá. Pilha e bateria é um gerador. Então nós vamos conhecer agora a equação do gerador, ok? Então sabemos que em um gerador elétrico de corrente contínua, a energia química é convertida em energia elétrica. Pelo fato de os geradores serem fabricados com materiais condutores, eles apresentam uma resistência interna. Portanto, parte da energia elétrica que produzem é transformada em energia térmica em seu interior, por causa do efeito Joule. Tenho certeza que vocês lembram muito do que vocês estudaram no ano passado, no segundo ano do ensino médio, né? Vocês viram lá na segunda lei da termodinâmica, né? Que nenhuma máquina é capaz de ter um rendimento de 100%, ou seja, realizar um trabalho transformando um tipo de energia em outra energia nessa forma de 100%. Sempre há uma perca de energia em forma de calor, beleza? Tenho certeza que vocês lembram disso que vocês viram no segundo ano. Então vamos lá. Dessa forma, dizemos que a resistência interna é característica própria dos geradores. Em alguns geradores com pilhas e baterias, sua resistência interna tende a aumentar à medida que são utilizados. Ou seja, à medida que as pilhas e baterias são utilizadas, vai acontecendo uma maior perca de energia, ou seja, uma energia dissipada, uma energia perdida em forma de calor. Então, se você tem um celular que já está um pouco velhinho, já um pouco usado, tenho certeza que você nota que no começo, quando ele era ainda novo, o seu celular não esquentava tanto, né? A bateria. E já depois de muito uso, de tanta recarga, de tanto ele ser utilizado, tenho certeza que você percebe que ele começa a esquentar com um pouco mais de facilidade, tá ok? Diferentemente de quando ele era novo. Vamos continuar. Por outro lado, se fosse construído um gerador elétrico ideal, ele não teria resistência interna, portanto, não haveria perda de energia elétrica através do efeito Joule em seu interior. Bom, mas isso seria um gerador elétrico ideal, beleza? Não existe esse gerador elétrico ideal, tá? Só para pontuar aqui. Sendo assim, toda a energia química seria totalmente fornecida às cargas no gerador elétrico ideal, tá bom? Nós temos aqui a representação de dois esquemas de geradores elétricos, o ideal e o real. Vejam só, esse esquema 1, certo? Seria para um gerador ideal. Esse gerador ele não teria uma resistência interna. Então vejam aqui esse Rzinho, estou passando aqui o traço. A resistência interna, esse Rzinho seria 0, ok? E a DDP nos seus terminais seria exatamente igual à força eletromotriz. Então vejam só, aqui nós temos um circuito elétrico, onde nós temos um gerador. Vocês têm que lembrar que o gerador ele é representado por esse desenho. Ó. Você vai ter aqui duas placas paralelas, uma maior e uma menor. Essa placa maior é o polo positivo e essa placa menor é o polo negativo, ok? Esse êpsilon aqui é o que representa a força eletromotriz, tá bom? Então esse aqui é um gerador. Esse gerador ele vai, bem aqui nos seus polos, gerar uma diferença de potencial, ok? E aqui nós temos uma resistência aqui ligada nesse circuito, ok? E vejam o sentido da corrente. Olha só, ela sai do polo positivo, certo? Polo positivo e vai em direção ao polo negativo, ok? Sempre nós utilizamos o sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo. Aqui no nosso outro lado, certo? No lado direito, nós temos o esquema de um gerador real. Então, aqui nós temos um gerador na sua forma real. O que acontece dentro de um gerador real? Esse tracejadozinho aqui vermelho é o círculozinho representando um gerador real. Então, nós temos aqui os dois polos, o polo positivo e o polo negativo, certo? E nós temos uma resistência interna,
certo? Uma resistência dentro do gerador, que é o que faz com que ele perca uma parte da energia que ele produz, perca em forma de calor. Então esse gerador ele vai produzir uma certa energia, certo? Que é a força eletromotriz, mas ele também vai perder um pouco dessa energia devido à sua resistência interna aqui, certo? Esse Rzão, ó, que eu estou circulando agora, é um resistor ligado no circuito elétrico, ó, fora do gerador, beleza? Então o Rzão é uma resistência, é um resistor ligado dentro do circuito elétrico, e esse Rzinho, certo? É a resistência interna do gerador, ok? Então os geradores reais têm essa resistência interna. Se alguma questão aparecer que aquele gerador é um gerador ideal, você já sabe. Bom, no gerador ideal não existe resistência interna. Ele consegue transformar toda a energia química em energia elétrica, mas na verdade não é isso que acontece com um gerador real, ok? Bom, no geral, a corrente elétrica que o U atravessa, sofre uma certa resistência, assim como há uma perda de energia total. Essa resistência será chamada de R, resistência do gerador. Então, temos aqui uma corrente atravessando esse gerador, certo? E esse Rzinho é a resistência interna, esse E é a FEM, força eletromotriz. Bom, a equação do gerador real, devido à resistência interna, cuja perda da energia se dá por... Então vejam aqui nesse quadrinho, tá? Ó, vejam aqui onde eu estou passando o traço. Nós temos U, certo? U é igual a E menos o R. O que seria esse U? Ó, coloquei aqui. É a DDP entregue para o circuito. É a tensão útil, certo? É a tensão útil. É a tensão que realmente aquele gerador vai entregar para o circuito consumir, ok? O E é a FEM, a força eletromotriz. É aquilo que o gerador produz. E o R é a DDP interna do gerador. É a tensão perdida dentro do gerador. Graças a quem? Graças à sua resistência interna. Então, vejam só. Vamos voltar para cá de novo. U é a DDP útil do circuito. É a DDP gerada pelo gerador, certo? Ok? E o UR é a tensão perdida pelo gerador graças à sua resistência elétrica. Bom, se vocês lembram, no capítulo passado a gente aprendeu que o U, certo? Eu vou fazer aqui, vai ficar feio, mas vou fazer, ó. U é igual a quem? R, certo? Ó, R vezes I. Não é isso? U não é igual a R vezes I? Então vamos substituir aqui embaixo, ó. Aí ficou como? Eu estou circulando agora. U, ou seja, a DDP que é realmente entregue ao circuito, a tensão útil, vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, ok? Então nós temos aqui essa formulazinha, é a chamada equação do gerador, ok? Muita atenção aqui nessa fórmula aqui, ok? Essa é a chamada equação do gerador, beleza? Pois bem, pessoal, vamos falar agora sobre a curva característica dos geradores, ok? Então, a curva característica dos geradores é um gráfico que relaciona a tensão útil com a corrente elétrica I. Trata-se de uma reta descendente, como é mostrada a seguir. Então, vejam só que é uma reta descendente. É uma funçãozinha do primeiro grau, onde o sinalzinho do A ele é negativo, beleza? Lembrem-se da matemática. Então, vamos lá. Aqui nós temos um U máximo, certo? E nós temos um I máximo, ou a corrente elétrica máxima, ou chamada, conhecida como corrente de curto-circuito. Então, quando é que o U é máximo? Quando ele for exatamente igual ao E, quando ele for igual a FEM, força eletromotriz. Você lembra da fórmula da equação do gerador? U,
certo? Vou fazer aqui para vocês, ó. U é igual a E, certo? Sei que tá horrível, mas dá para entender, beleza? É menos R, certo? Vezes I. Então vejam só, quando é que a gente consegue essa tensão máxima? Quando a resistência dentro do gerador for zero. Então, se isso aqui é zero, então toda essa parcelinha aqui é zero. Então, o U vai ser exatamente ao E. Ou seja, a tensão que é fornecida para o circuito é exatamente a tensão que é produzida pelo gerador. Bom, e quando é que nós temos aqui uma corrente de curto-circuito? Vejam só que quanto maior é a corrente, olha só a setinha que eu estou fazendo aqui na corrente, ó. Quanto maior é a corrente, menor é a tensão, ok? Então, quanto maior for a corrente, menor vai ser a tensão. Vai chegar um ponto onde eu vou aumentar tanto a corrente que a tensão vai chegar a quanto? Olha só, a zero, ok? Bom, chegando a zero, vamos substituir aqui na fórmula, ó. Vejam só, aqui a fórmula, estou circulando aqui para vocês. Tá? Então, zero vai ser igual a E menos R vezes I. Jogando o R vezes I para o lado esquerdo, vai ficar R vezes I igual a E. Jogando o Rzinho, a resistência interna, para o outro lado, dividindo, o I vai ser igual a E dividido por R. Então, é assim que a gente calcula a corrente de curto-circuito. Beleza? Então, vamos continuar. Exemplo número 1. Um determinado gerador que possui FEM de 2 volts e resistência interna de 0,5 ohms está associado em série a uma pequena lâmpada de resistência 2 ohms. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. Vamos lá. Bom, a tensão elétrica entre os terminais da lâmpada será a mesma entre os terminais do gerador. Então, sendo assim, a partir da equação dos geradores, nós vamos escrever a seguinte fórmula. Essa aqui é a equaçãozinha do gerador, ok? U é igual a epsilon, se quiser chamar de E, não tem problema, certo? Menos R vezes I, beleza? Então, a partir da primeira lei de Ohm, nós sabemos que U é igual a quem? A R vezes I. Então, vamos substituir aqui, ó. Ok? Vamos lá. 2 vezes I. Quem é o 2 aqui? É a resistência da lâmpada que está associada ao circuito, ok? O I nós não sabemos, tá? O epsilon, né? O E é o FEM, é igual a 2, ó, 2 volts, está aqui, ok? Menos a resistência interna do gerador é 0,5 ohms e o I nós continuamos sem saber. Joga menos 0,5i para o outro lado, vai positivo, vejam só aqui embaixo. Então, ficou 2i mais 0,5i igual a 2, que vai ser igual a 2,5i igual a 2, divide 2 por 2,0, aliás, por 2,5, né? Perdão. Então, o i vai ser igual a 0,8. Bom, essa aí é a corrente, só que nós queremos saber a tensão elétrica entre os terminais do gerador. Então, vamos ver aqui, ó. Vejam só nessa outra aplicação. Aplicando o valor da corrente à primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, ó. Então, nós temos U vai ser igual a 2, que é a resistência da lâmpada, vezes a corrente, que é 0,8. Multiplicando 2 vezes 0,8, nós temos 1,6 volts. A alternativa correta é a alternativa C, 1,6 volts. Vamos para o segundo exemplo. Tem-se um gerador de FEM igual a 12 volts e uma resistência interna igual a 2 ohms. Determine, na letra A DDP entre os terminais para a corrente que o atravessa tenha uma intensidade de 2 amperes e a intensidade da corrente elétrica para que a DDP no gerador seja de 10 volts. Nós temos aí duas situações. Vamos calcular a letra A. Calculando a DDP, né,
para que a corrente tenha 2 amperes, nós temos U igual a E menos R vezes I. U é a DDP, que nós queremos saber, vai ser igual a E, que é a FEM, né, 12, menos 2 vezes I, né, 2 vezes 2, ou seja, a resistência interna é 2 e a corrente elétrica é 2, beleza? Então, 12 menos 4, né, 2 vezes 2 é 4, então 12 menos 4 dá 8 volts, beleza? Então, essa é a letra A. É a DDP que o gerador fornece ao circuito. Bom, na letra B, nós queremos saber a corrente para que a DDP no gerador seja de 10 volts. Então, vamos lá. O U vai ser igual a 10, a FEM ela é igual a 12, a resistência elétrica é igual a 2 e o I é a corrente, nós não sabemos ainda. Então, passando aqui o menos 2I para o lado esquerdo, ele vai positivo, passando o 10 para o lado direito, ele vai negativo. Nós temos que 2I 2I igual a 12 menos 10, 12 menos 10 dá igual a 2, e I vai ser igual a 2 dividido por 2, que dá igual a 1. Então, a corrente vai ser igual a 1 ampere, ok? Um terceiro exemplo aqui. No circuito abaixo, observa-se que quando a chave C está aberta, o voltímetro indica 4,5 volts, certo? Ligando-se a chave, o amperímetro indica 4 volts e o voltímetro 4,2 volts. A partir dessas medidas e considerando que o voltímetro e o amperímetro são equipamentos ideais, ou seja, eles não vão perder calor, né, com essa medida, determine a resistência interna da bateria em miliohms. Lembrando que mili é 10 elevado a menos 3, ok? Então vamos lá. Primeira situação, quando a chave está aberta, como agora na figura, certo? A chave está aberta. A voltagem, certo? A voltagem que é medida aqui nesse voltímetro, ó, vejam que o voltímetro está aqui ligado nos terminais do gerador. Então, a voltagem vai ser 4,5. O que é que isso significa dizer? Cara, se a chave está aberta, essa corrente ela não passa por esse resistor aqui, ó, que eu estou circulando. Se ela não passa por esse resistor, o voltímetro vai medir exatamente a FEM, a mesma energia, a mesma voltagem que o gerador produz, beleza? Então, nós podemos identificar que esse 4,5 é a FEM do gerador. Quando a gente liga a chave, a corrente ela passa pelo resistor e aí vai acontecer uma queda de tensão, uma queda de DDP. Então, essa voltagem que antes era de 4,5 passou a ser 4,2. Então, nós já temos a DDP, que é entregue no circuito, que o gerador fornece para o circuito, que é 4,2. Nós temos a FEM, que é 4,5. E nós temos a corrente, que é 4. Cara, é só jogar na nossa equaçãozinha do gerador, certo? U igual a E menos R vezes I. Quem é o U? É 4,2. É a DDP que o gerador entrega para o circuito. Quem é a FEM? É 4,5. O que é esse 4,5? É a DDP que o gerador produz. Vejam, vocês têm que ter essa atenção. Aquilo que o gerador entrega para o circuito não é aquilo que o gerador produz, certo? Então, ele produz 4,5, mas ele entrega 4,2. Por causa de quê, pessoal? Por causa da resistência interna, certo? Essa resistência interna vai causar uma perca de energia em forma de energia térmica por causa do efeito Joule, beleza? Bom, continuando, a corrente é de 4 amperes. Cara, só fazer aquele joguinho, passa o R4 da direita para a esquerda, troca o sinal, o 4,2 da esquerda para a direita, troca o sinal,
certo? Ficou 4R igual a 4,5 menos 4,2. Então, 4,5 menos 4,2 dá 0,3. O 4 que estava multiplicando, nós mandamos dividindo. E fazendo a continha, 0,3 dividido por 4 vai ser igual a 0,075 ohms. Mas, como a questão ela pede em miliohms, certo? Ou seja, 10 elevado a menos 3, meu irmão, não tem dificuldade. É só você andar 3 casinhas para a direita. Então, ó, anda 1, 2, 3. Ó. Como se eu botasse a vírgula aqui, ó, entre o 5 e o símbolozinho do ômega, tá bom? Então, dá 75 miliohms, ok? Vamos falar agora sobre potência de um gerador. Potência elétrica é uma grandeza escalar medida geralmente em watts. A gente já viu no nosso capítulo passado, né? Ou em outras unidades variáveis, tá? Representa a taxa de variação de energia elétrica em função do tempo. Então, potência, energia sobre o tempo. Quando a gente vê lá no primeiro ano, trabalho dividido por tempo. E o trabalho que é? Energia, beleza? Então, nos geradores, há 3 tipos de potência elétrica. Nós temos a potência elétrica útil, que é a potência elétrica disponível para o circuito elétrico. Pode ser calculado por meio da seguinte equação. P igual a U vezes I. Isso aqui a gente já viu no capítulo passado, né? Que eu disse que era a formulazinha chamada de PUI, ou PIL, certo? Se você inverter, tá bom? Então essa é a potência útil. O que é essa potência útil? É a potência que o gerador fornece, que ele entrega para o circuito. Nós temos a potência elétrica dissipada. A potência elétrica dissipada é a potência elétrica consumida pelo efeito Joule em virtude da passagem de corrente elétrica pela resistência interna dos geradores. Ou seja, é aquilo que é perdido em forma de calor, tá certo? Então essa potência dissipada, até aqui, ó, PD, potência dissipada, é a resistência interna, certo? Vezes a corrente ao quadrado, ok? Então a potência dissipada vai ser a resistência interna do gerador vezes a corrente ao quadrado. E nós temos aí uma terceira potência, que é a potência elétrica total. A potência elétrica total, ela corresponde a toda a potência elétrica produzida pelos geradores. Então a potência elétrica total é aquela potência que é realmente, efetivamente produzida pelos geradores. Então ela é dada pela equação PT igual a E vezes I. Então o que é esse E? É a FEM, certo? A força eletromotriz. O que é o I? É a corrente, beleza? Então, nós podemos tirar daqui que, fazendo um balanceamento entre a potência total, potência útil e potência dissipada, o que nós podemos tirar disso? Bom, a potência total é quem? É a potência útil mais a potência dissipada. A potência total, tudo aquilo que o gerador produz é aquilo que realmente é útil, que é entregue para o circuito, mais aquilo que é perdido em forma de calor, certo? Por causa do efeito Joule. Se você quiser, você também, ó, tá aqui a formulazinha, tá? Da potência total. Se você quiser, você também pode fazer as substituições que a gente acabou de ver, tá? Substituir cada coisa e vai se tornar essa fórmula aqui, tá? Eu acho mais interessante você entender que a potência total, né? A potência total é quem? A potência útil mais a potência dissipada. E aí depois você vai fazendo as adaptações que forem necessárias. Pessoal, continuando, vamos falar sobre o rendimento de um gerador. O rendimento dos geradores é uma grandeza física adimensional, que indica a capacidade do gerador transformar alguma forma de energia em energia elétrica, certo? Ela é adimensional porque ela não tem uma unidade medida, ok? O rendimento dos geradores é dado pela razão entre o potencial elétrico útil e sua força eletromotriz. Bom, lembrando que rendimento a gente vê lá no primeiro ano, certo? Lá no finalzinho do livro do primeiro ano a gente vê. Então, como é que a gente calcula o rendimento? Você pega
uma potência útil e divide pela potência total, certo? E é por isso que nós nunca teremos um rendimento de 100%. A gente vê isso na segunda lei da termodinâmica, né? Porque aquilo que é útil não é igual àquilo que é produzido, certo? Sempre vai haver uma perca, sempre vai haver uma dissipação de energia em forma de calor. Então, o rendimento ele vai ser a potência útil dividido pela potência total. A gente substituindo aqui, utilizando aquelas fórmulas, nós teremos que o rendimento vai ser U vezes I dividido por E vezes I. Cara, corta um I com I, certo? Então, a potência útil vai ser a DDP, certo? O potencial elétrico útil, certo? Dividido pela força eletromotriz, beleza? U dividido por E. Lembrando, pessoal, que essas fórmulas todas estão no livro de vocês. Então, é importante que vocês assistam as videoaulas, né? E também leiam, façam a leitura do livro didático de vocês, tá bom? Vamos agora para o exemplo 4. Na figura abaixo, representamos um circuito onde o gerador de força eletromotriz igual a 80 volts e resistência interna igual a 2 ohms, né? Eu esqueci de colocar aí a unidade medida, tá? É ligado a um resistor de resistência 6 ohms, tá bom? Também esqueci aqui. Calcule. Então, nós temos aí 6 letras. Eu coloquei essa questão porque ela é bem interessante, a gente vai poder calcular um pouco de cada coisa que a gente viu até agora, tá bom? Então, vejam só, nós temos aqui o circuito elétrico, tá? Aqui do lado, todo desenhado. Então, vejam, essa parte que está circulada, nesse quadrinho verde, é o gerador. Então, isso aqui é o gerador, certo? Dentro dessa parte verde. Vejam, a FEM, certo? É igual a 80 volts, a resistência interna é igual a 2 ohms. E nós temos aqui a passagem da corrente elétrica, sempre saindo do positivo para o negativo. E externamente aqui, ó, né, no circuito, nós temos uma resistência, Rzão, né, ligada nesse circuito de 6 ohms. Então, o que a letra A pede? Vamos lá, a gente vai fazer letra por letra, tá bom, pessoal? A letra A, ela pede a intensidade da corrente no circuito. Então, vamos lá. O circuito dado, ele é equivalente ao circuito da figura abaixo. Então, aqui, representando aqui, aquele circuito anterior, tá? Tá aqui o gerador, tá aqui a resistência externa. Bom, vocês podem estranhar que nós temos aqui um R' igual a 8. Porque o que é esse R'? É a resistência total. É a resistência interna do gerador mais a resistência externa, aquela resistência que está ligada no circuito, certo? Por que nós precisamos saber dessa resistência total? Porque a corrente elétrica vai ser influenciada pela resistência total no circuito, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vejam só aqui, nós vamos somar a resistência interna com a resistência externa, ou seja, vamos somar 2 mais 6. 2 mais 6, nós temos 8 ohms. Assim, certo? Eu esqueci aqui de colocar a fórmula, mas vocês já sabem, né? Assim, nós temos que U é igual a R vezes I, certo? U é igual a R vezes I, ok? Então, qual é o valor do U? 80 volts. Qual é o valor do R? A resistência total, tá? Por isso que tem esse R'. A resistência total é igual a 8. E o I é a corrente que nós queremos saber. Bom, tá bem aqui, ó. 80 igual a 8 vezes I. Vou jogar o 8 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Cara, 80 dividido por 8 é igual a 10. Então, nós teremos a corrente nesse circuito, uma corrente de 10 amperes.
certo? Vamos ter que guardar esse númerozinho aí, 10 amperes. Letra B, ele quer saber a tensão U entre os terminais do gerador, tá? Bom, vamos lá. A tensão, vejam aqui nesse primeiro bloco, tá? A tensão entre os polos X e Y, certo? Pode ser calculada de dois modos. Um dos modos é usar a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I. Então, o U vai ser igual. O E, quem é o E? 80, menos o Rzinho, que é a resistência interna, é igual a 2, e o I, que é a corrente que a gente acabou de calcular, é igual a 10. Então, o U vai ser igual a 80 menos 20, igual a 60 volts. Tranquilo? Um outro modo de observar, um outro modo é observar que tensão entre os polos X e Y está aplicada ao resistor Rzão, o resistor externo, tá? Então, o U é igual a R vezes I. Bom, U é igual, quem é o Rzão? Aqui, ó, a resistência externa aqui, ó, ok? Quem é o Rzão? 6. Então, 6 vezes I, quem é o I? A corrente, 10. 6 vezes 10, 60. Então, vejam que nós temos essas duas maneiras de calcular essa tensão entre os terminais do gerador. Tranquilo? Letra C. A potência útil fornecida pelo gerador. Então, como é que a gente calcula a potência útil? Potência útil é igual a U vezes I, certo? U vezes I, a DDP, que é fornecida para o circuito, vezes a corrente. Então, a potência útil vai ser igual. A DDP fornecida para o circuito é 60, a corrente é igual a 10, então nós temos 60 vezes 10 igual a 600 watts, tá? Letra D, ele pergunta qual é a potência total gerada pelo gerador. A potência total é a FEM vezes a corrente, tá? Então, vamos ver aqui embaixo. Potência total é igual a FEM é 80, é aquilo que o gerador produz, vezes a corrente, que é 10. 80 vezes 10, 800. Tranquilo também, né? A letra E, ele pergunta a potência dissipada no interior do gerador, ou seja, aquilo que ele perde por causa do efeito Joule. Então, a potência dissipada ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita por a formulazinha que a gente aprendeu, ó. Potência dissipada é igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Bom, a resistência interna é igual a 2, a corrente é igual a 10, então 10 ao quadrado é 100, e 100 vezes 2, 200. Ok, essa foi uma maneira da gente calcular. E a gente pode calcular de uma outra forma. Como? Ora, usando aquela formulazinha da potência total. A potência total não é a potência dissipada mais a potência útil, certo? Potência total é potência dissipada mais a potência útil, aquilo que ele perde com aquilo que ele produz, certo? Então, substituindo aqui, ó, potência total é 800, a potência útil é 600 e o que sobrou foi a potência dissipada. Passando 600 para o outro lado da equação, nós temos 800 menos 600 igual a 200 watts, tá? E a letra F, e última, ele quer saber o rendimento do gerador. Para a gente calcular o rendimento, basta a gente dividir potência útil por potência total, beleza? A potência útil nós encontramos no valor de 600 watts. A potência total nós encontramos o valor de 800 watts. Dividindo 600 por 800, nós temos 0,75, que é igual a 75%. Então, tem até um recadinho aqui embaixo, certo? Isto significa dizer que
75% da energia produzida pelo gerador é fornecido ao circuito externo. Então vejam que 25% dessa energia é perdida, é dissipada em forma de calor por causa do efeito Joule, tá bom? Agora o nosso tradicional encerramento, certo? Eu geralmente procuro colocar aqui uma frase de um físico e dessa vez coloquei do próprio Alessandro Volta, o inventor da pilha, beleza? Então ele diz que a linguagem da experiência tem mais autoridade do que o raciocínio. Fatos podem destruir o nosso raciocínio, o contrário, não. Ou seja, a experiência ela nos oferece uma certeza maior das coisas do que apenas o pensar, certo? Então, quando você faz um experimento físico, certo? Aquilo vai lhe trazer, vai lhe angariar mais certezas do que somente você imaginar como aquilo acontece. Isso a gente pode levar para a vida da gente, certo? Que você tendo experiências de vida, você vivenciando, você vivendo aquilo, você vai ter uma certeza bem maior daquilo que você pode conseguir, pode sentir, do que somente imaginando, tá certo? Então, vamos procurar, como eu disse na aula anterior, vamos procurar viver a nossa vida, ter boas experiências, que isso é que vai realmente nos trazer de fato a ter um conhecimento, beleza? Então, fim por fim, feito por mim. Valeu, tchau, até a próxima aula. Um abraço.